Camila, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui contribuindo e falando um pouquinho sobre questões que ainda hoje, né, apesar de já termos avançado em alguns meses aí de pandemia e do surgimento dessa nova doença e de suas repercussões, a gente ainda caminha por muitas incertezas, né? Principalmente no tocante ao que fazer para manejo desse paciente, né? Que tipo de medicamento eu posso usar, quais parâmetros ventilatórios eu posso usar. Isso foi pior no início, mas ainda hoje a gente ainda tem, né? Ainda restam muitas incertezas. E o que eu vou trazer para vocês, na verdade, é um pouco do que está do que estão, né, nos protocolos de manejo desses pacientes e fazendo uma relação muito forte com as evidências científicas, né? Porque mais do que nunca a tomada de decisão clínica baseada em evidências, ela está sendo muito necessária para manejo dos pacientes nessa condição em que a gente não tem tanto conhecimento sobre as repercussões do COVID no organismo e por isso a transição entre tantos sintomas e manifestações que decorrem dela. Antes da gente iniciar, eu vou parar minha apresentação aqui um pouquinho. A ideia do nosso encontro é da gente ter 3 momentos, né? Um momento inicial de reflexão, que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco, para a gente deixar de olhar para a doença e passar para olhar para a pessoa que teve a doença, né? E as suas repercussões aí no entorno, e entender o quanto que existe uma relação muito forte para o impacto de vida do sujeito, né, e da sua dinâmica de relação na família, no trabalho e etc. Então, a gente vai ter esse primeiro momento. Depois eu vou trazer uma fala que vai em torno da tomada de decisão baseada em evidências, e a gente vai ter uma convidada, eu espero que ela consiga entrar, ela ainda não chegou, que é uma fisioterapeuta do Hospital de Porto Seguro, que é o hospital de referência em tratamento de Covid, e que ela acompanhou todo o processo de implantação dos diversos protocolos de manejo com o paciente. Então, a minha fala ela vai estar muito mais voltada para o manejo dentro da atenção básica, considerando pacientes que transitaram aí entre assintomáticos e sintomáticos leves. E a ideia é que a Ariane ela traga um pouco da experiência no manejo dos pacientes que transitaram agora entre os sintomas de moderado a crítico, né? E que precisaram ser hospitalizados, mais que isso, que precisaram ficar internados na unidade de terapia intensiva para a resolução dos seus casos. Ela está de plantão, então ela já tinha me dito que ela conseguiria entrar entre assim que finalizasse o atendimento, mas eu disse para ela que mais ou menos a fala dela seria por volta das 11. Então vamos ficar aí na torcida para que ela possa trazer para a gente, né, essa experiência rica que foi todo o processo de implantação e manejo e o quanto que isso influenciou na qualidade de vida dos próprios trabalhadores naquele momento. Então, antes da gente começar, eu vou disponibilizar aqui para vocês um link e eu gostaria que vocês entrassem nele. Só um minutinho. Me digam se vocês conseguem acessar. Cada um de vocês vai entrar e vocês vão colocar os principais, quando vocês pensam em COVID, quais são os 2 principais sintomas que vêm na mente de vocês? Que o paciente ele tem ou ele pode vir a ter? Me diga se conseguiram acessar, por favor.
Pedir uma senha. Deixa eu tentar por esse aqui. Se não der, eu vou dar a senha para vocês. Esse é o mesmo. Eu também consegui acessar. Tá. Caso peça um código, esse é o código. Vou dar aí para vocês 3 minutinhos para vocês acessarem e colocar lá os sintomas. E já vou acompanhando aqui como que se dá a construção das respostas de vocês. Inclusive, se vocês tiverem, né, conhecerem pessoas que tiveram e que evoluíram para os casos mais graves, quais foram os sintomas que elas relataram ou que vocês observaram? Temos 19 respostas. Mais um minutinho. Ok, eu vou deixar aberto aí por enquanto, a gente vai assistir um vídeo, eu vou usar essas respostas de vocês daqui a pouco na apresentação, tá? Esse vídeo que vocês vão ver agora, ele narra um pouco da história de um profissional de saúde, né, que ele foi acometido por Covid, e ele evoluiu a internação na unidade de terapia intensiva e ele conseguiu se restabelecer depois desse processo. Mas foi um caso extremamente complexo, né? Ele teve uma evolução muito difícil no início, até que se conseguiu restabelecer os parâmetros e aí a partir daí voltar, né? Então é um pouquinho dessa história para a gente olhar para o paciente que teve o COVID na sua forma mais crítica, tá? Meu nome é José Fabiano, tenho 44 anos, sou médico oftalmologista, né? Mais ou menos sexta-feira eu comecei a ter coriza, espirrando, né? Parecendo um quadro alérgico, sou um pouco alérgico. Imaginei que fosse
uma rinite, alérgica, alguma coisa assim. Daí depois começou domingo uma dor de cabeça um pouquinho chata. Eu tomei até, eu acho que Tilex e não melhorava. Quando chegou na segunda, eu ainda fui trabalhar, ainda fiz até cirurgia, mas estava até bem. Aí depois que eu voltei para casa, que eu fui almoçar, começou os calafrios. Esses calafrios, eu imaginei que já podia ser febre, né? Quando eu medi já estava 38,5, por aí. Aí eu já liguei para o hospital, falei que eu estava com febre. Uma das causas poderia ser o Covid. E ia fazer todos os exames e ia ficar em isolamento. Pedi todo mundo que tinha entrado em contato comigo ser avisado. Pronto, aí fiquei 5 dias em casa. Na quinta-feira fiz o teste rápido, na quarta fiz o suave, na quinta fiz o teste rápido. O teste rápido deu negativo, tanto meu como de minha esposa. E quando chegou na sexta, que eu fui fazer a tomografia, já estava com comprometimento, né, de 30% a 50% do vidro fosco, né? Lesões em vidro fosco, 30% a 50%. Mas até aquele momento era febre que com a medicação baixava. Eu tinha que ficar tomando toda hora a dipirona. Aí, até esse momento, tranquilo. Quando chegou no final da tarde, comecei a ir no banheiro, aí já comecei a perceber que estava com um pouquinho de cansaço, de espinéia. E aí, o que aconteceu? Eu estava deitado, aí eu percebi que já entrou tipo uma borboleta assim no quarto. Aí a gente aqui tem as redinhas, né, por causa das crianças. Aí é fácil entrar, mas para tirar dá trabalho, né, para você passar a borboleta pela redinha. Aí eu, tipo, quando passou a borboleta, eu pulei para espantar. Quando eu pulei, aí pronto, aí que a respiração veio aquela falta de ar, veio aquela dispneia. Nessa hora eu não consegui mais ficar tranquilo, né? Foi quando eu falei com Poliana, minha esposa, pra gente ir pro hospital. Aí me colocaram lá na enfermaria. E daí, no outro dia, eu consegui uma vaga na UTI. Aí começou tudo, né? Então, eu tava meio receoso, não por estar se sentindo mal. Na verdade, na sexta-feira eu lembro bem do dia que eu cheguei. A enfermaria lá, né? Você fica com mais pacientes, tinha eu e mais 2. Só que eu ficava com receio de eu ter uma piora da respiração e não ter aquele acompanhamento tipo de UTI. Então, quando falaram em UTI, eu não fiquei preocupado, não. Eu achei que era bom, porque eu falei, pelo menos lá eu vou ser melhor monitorado, né? Para me socorrer. Aí foi quando o doutor Eric conseguiu a vaga. E aí eu lembro, eu entrei na UTI. Eu lembro que eu acordei umas 9 horas, mais ou menos. Aí foi a hora que vieram me pegar, que me levaram lá. E por coincidência, aí me botaram acho que no leito 13, né? E por coincidência, foi até o leito que meu pai ficou um ano atrás, que ele faleceu por infarto, né? Não lembro de intubação, não lembro do domingo, não lembro de nada. Aí pronto. Aí praticamente... Aí quando eu lembro de volta, já foi quando a Poliana estava do meu lado, e aí a mãe ficava muito confusa, né? Eu ficava tendo aqueles delírios e tal, né? Quando você teve alta, qual foi a sensação disso aí? Não, quando você fala que... Porque você só pensa nos seus filhos, né? Você fica só imaginando voltar para casa e encontrar a sua família, né? Deve ter visto os vídeos, né? Meus filhos estavam Não, foi muito emocionante. E agradeço aqui a cada um de vocês que, de certa forma, contribuiu para essa minha recuperação. Porque, como você falou mesmo, foi muito grave, né? Quase que eu não estou aqui para contar a história, né? E a gente fica nessa situação, a gente começa a dar outro valor às pequenas coisas, né? Bom, então esse vídeo, ele mostra um pouco dessa trajetória, né? Para além dos sintomas todos que vocês acabaram colocando aqui, agora deixa eu abrir. Né, Fabiana, ele teve todos os sintomas que vocês foram apontando aqui, e aí sintomas em destaque, né, são os principais sintomas, os sintomas mais prevalentes, que inclusive ele fala, né, da questão da febre, que é o ponto-chave do diagnóstico clínico, mas também da tosse, de ter
coriza, de ter dor no corpo, né, de ter a sensação da dispneia, de falta de ar, a cefaleia. Tem alguns outros aqui que eles se somariam, né, mas tem pequenas diferenças. Mas vão em torno de sintomas que são sintomas comuns, concordam? A gente, nas síndromes gripais, nas próprias viroses, a gente vai ter as mesmas manifestações desses sintomas. E talvez por isso, durante tanto tempo, inclusive pelo nosso queridíssimo presidente, né, a sua fala muito inapropriada de que seria uma gripezinha. Por quê? Porque algumas das apresentações de sintomas, o paciente ele vai trazer, sim, sintomas muito parecidos com das síndromes gripais comuns, a ponto dele não se atentar, como o Fabiano traz, né? Eu comecei com a cefaleia e depois evoluiu com febre. Quando veio a febre, é que ele pensou assim, não, agora pode ser o Covid, porque eu estou em contato com outros pacientes, né? Ele acabou tendo contato com o paciente que fez a contaminação para ele. Então, a gente precisa considerar esse pano de fundo, né, dos sintomas que se apresentam, que são relativamente comuns até um determinado ponto, com os pacientes que têm Covid, e considerar que tem pacientes que não têm sintomas e que tem pacientes que vão ter a evolução desses sintomas para uma condição muito grave, muito crítica, que foi a dele, né? Ele teve várias repercussões de lesão de órgãos-alvos, de saturação em torno de 60 e pouco na época. Né? Esse período que ele diz que ele não se lembra foi justamente um período da manifestação mais crítica da doença, de desorientação, inclusive, e de todas as repercussões ventilatórias. Ele ficou entubado, se eu não me engano, quase 20 dias na UTI. Então, a gente lida com uma condição de Covid que transita entre vários extremos, né? E várias apresentações de sintomas, como vocês colocaram aqui. Se a gente fizer entrevista com vários pacientes, né? Fizer um levantamento epidemiológico, a gente vai ter a febre como muito característica, mas a gente vai ter algumas variações dos demais sintomas. Alguém quer comentar alguma coisa? Antes de eu seguir? Não? Então. Oi. Oi. Só para complementar o que ele passou, né? Eu trabalho diretamente com isso também, né? Eu dou plantão no PA do Covid aqui em Ilhéus. Então, essa é a realidade de muitas pessoas que a gente vê todos os dias quando passa pelo serviço de saúde, né? Quando passa. E uma coisa que na Covid chama muita atenção da gente é a evolução muito rápida, né, de um quadro que uma pessoa que chega com uma dispneia simples, saturando 90, mas no outro dia ele já está saturando 80, 75 e evoluindo muito rápido para a questão de uma intubação, né? Então, assim, quando eu vejo ele falando sobre isso, essa evolução dele, que foi uma evolução até rápida também, é a realidade que a gente convive com ela todos os dias, né, trabalhando nesse serviço. É isso aí, Fábio. E me preocupa hoje, né, no contexto em que a gente está vivendo meio que com entendimento de pós-pandemia, é que não está se olhando para esse caso extremo, né? Está se olhando muito mais para os casos em que se permanecem assintomáticos e sintomáticos leves, e as pessoas falam assim, ah, não, tudo bem ter Covid, porque os sintomas vão ser, eu vou passar por isso. Mas tem um espectro muito grave, muito crítico, que se você não tiver o cuidado, né? Por exemplo, o Fabiano, ele teve dificuldade de ter vaga na UTI. Então, assim, essa é uma realidade que a gente vai enfrentar. Se a gente não tiver cuidado com o controle do contágio a partir de agora, a gente vai ter um problema ainda maior, porque as UTIs estão começando a ser desativadas, né? As UTIs Covid. Mas a gente tem esse espectro, a gente não pode esquecer dele. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tá. Aí eu vou trazer para vocês já devem ter visto isso, inclusive na aula de tom,
mas um pouquinho do resgate da evolução dos casos em todo o mundo, né? Desde janeiro, com os primeiros casos em Wuhan, e o quanto que esses casos eles foram tomando suas proporções nos diversos países, e daí a sua caracterização como pandemia. O nosso país ele já pegou um estágio posterior, mas ele teve um avanço importante, né? Depois disso, e hoje essa atualização que vocês estão vendo aí é de 6 de novembro, ou seja, extremamente recente, né? E hoje a gente tem os principais pontos, né, de contágio em números de acometimento, e a gente tem aí mais de 48 milhões de casos de Covid em todo o mundo. E hoje já se avançou em algum tipo de conhecimento, né, dado todo o olhar, todo o estudo, todo o acompanhamento que está sendo feito. Mas imagine lá no início, e aí Fábio, que faz parte do serviço, Ariane, que está aí, vai falar com a gente, eu vi que ela chegou, que bom, e outros de vocês que podem fazer parte do serviço, vocês viveram isso muito forte. Nós, da população em geral, vivemos isso muito forte, que é o que fazer, né? Quando começaram os primeiros casos, o que eu vou fazer para tratar esse paciente? E aí a grande questão é o que fazer quando você não sabe o que fazer? Porque as pessoas não tinham conhecimento, né, da doença em si, de todas as repercussões que ela poderia trazer para órgãos-alvos e quais interações, quais protocolos poderiam ser utilizados para evitar, né, que esses sintomas evoluíssem, para evitar que esse paciente fosse hospitalizado, para evitar que esse paciente fosse a óbito. E naquele momento começaram a surgir várias possibilidades e questões baseadas inicialmente na observação da evolução dos pacientes. Então, nos primeiros meses, e é óbvio, não existia nenhum estudo científico forte que pudesse dizer assim, adote tal protocolo, use tal medicamento, faça tal estratégia, porque ninguém sabia o que fazer, né? Então, a gente viveu muitos meses nessa condição. E aí, lá naquele momento, eu lembro que quando a gente começou voltou às atividades do núcleo, né? O primeiro ciclo de estudos que a gente teve foi sobre Covid. E aí eu fiz uma pesquisa naquele momento sobre evidências científicas de Covid-19 no Google, em geral, que é onde a população ela vai buscar informações. Naquele momento a gente tinha 1.700.000 e poucos resultados, né? E aí várias discussões sobre quais tipos de medicamento poderiam ser adotados como protocolo de tratamento desses pacientes. Mas aí os profissionais de saúde, né, e os cientistas, eles não vão no Google, eles vão nas bases de dados científicas. E aí, nesse momento lá em abril, quando a gente colocava Covid-19, apareciam 9.500 resultados de estudos diversos. Por quê? Porque como eu não tinha evidências robustas, né, que avaliam os efeitos de medicações, de intervenções ventilatórias, por exemplo, e outras, eu tinha que buscar os estudos observacionais, as séries de caso, que era o que já estava acontecendo na China. Os primeiros estudos que vieram para as bases de dados são todos da China, porque foi o primeiro foco da doença, né? E aí, quando a gente compara abril, né, a evolução até novembro, que você faz essa mesma busca, existem 38 milhões de resultados. Hoje já deve estar um pouquinho mais. Então, a gente teve um volume enorme de notícias, de estudos, de sites que estão sintetizando, que estão buscando essas informações. E aí, quando você vai de novo na base de dados, que é onde os profissionais de saúde devem ir, aquele número de 9.000, ele passa a representar 63.500 quase estudos. Quer dizer, a gente tem agora um corpo de evidências não tão robustas, porque ainda os ensaios controlados, randomizados, de alta qualidade ainda estão acontecendo, eles devem começar as publicações, começaram já,
mas deve ter uma intensidade maior no ano que vem, porque tem um tempo para conduzir. Mas a gente já consegue tomar alguma decisão com um pouco mais de fundamentação do que aconteceu lá no início. E a gente, 9 mil em abril. Quando começou, eu lembro que eu estava dando aula de oficinas e eu fiz essa busca para a aula, tinham menos de 100, eu não lembro agora. E aí foi crescendo. Cada semana que eu dava aula, eu atualizava e aí esse número ele ia aumentando um pouquinho mais. Então, hoje, os profissionais de saúde eles já têm algumas dessas informações e aí a população continua ávida por essas informações. E às vezes essas informações são traduzidas para esses sites onde as pessoas usam com muitos vieses. E é isso que faz com que haja uma dúvida sobre eu uso ou não uso tal medicamento, né? Então, aqui é uma reportagem lá de abril do Remdesivir, e aí vocês vão entender por que eu trouxe ela no final da nossa aula, né? Que foi um dos medicamentos na época que a gente estava a população polarizada, uso ou não uso cloroquina, hidroxicloroquina, e aí saiu essa reportagem com o Remdesivir como uma esperança para o tratamento do Covid. E naquela época ainda não tinham ensaios controlados randomizados que auxiliassem na tomada de decisão. E aí, essas informações eu estou trazendo porque elas foram fundamentais para que os profissionais de saúde que estavam na frente, né, na frente do combate, pudessem tomar suas decisões, os hospitais pudessem criar seus protocolos, os órgãos de saúde pudessem dar as diretrizes e assim sucessivamente. Não estou trazendo aqui a avaliação do que seriam essas evidências, tá? Eu acho que Grazi deve se debruçar um pouquinho mais sobre esse ponto. O que eu quero que vocês tenham em mente é que a construção dos protocolos que foram sendo incorporados dentro dos serviços de saúde, eles nasceram desse movimento, porque era algo tudo muito novo e era onde se podia buscar algum tipo de resposta. E aí, nesse momento, né, toda a ênfase de protocolo, ela foi criada com base nos sintomas. Então, tanto que Fabiano fala lá no relato dele, né, que ele teve febre, ele teve cefaleia, ele teve febre, ele tomou os medicamentos próprios para esses sintomas. Quem vai, e aí Fábio pode me corrigir, viu, Fábio, se eu falar alguma besteira. Quem vai ao pronto atendimento, à unidade básica de saúde, com os sintomas, ele vai sair de lá, se ele não tiver grave, ele vai sair de lá medicado para os sintomas que ele está apresentando. E aí, de novo, o que a gente tem nessa condição de Covid é uma transição entre o espectro de não ter sintomas, né, do paciente assintomático, de ter os sintomas mais comuns, que ficam aí na condição mais leve, e de evoluir para os sintomas graves, que vai para um espectro de doença de moderada a crítica, a depender do nível de saturação e do nível de acometimento de órgãos-alvo. Mas o mais comum é exatamente o que vocês apontaram, né? O paciente, ele tem febre, critério diagnóstico, ele é febre, e aí ele tem uma associação com outros sintomas que podem ser variáveis, que sintomas respiratórios, como tosse, dispneia, coriza, alterações de paladar e de olfato, dores musculares, né? As mialgias, elas têm pacientes que relatam dor nível 10 em todo o corpo, e episódios de vômitos e diarreia. E aí tem as evoluções para os sintomas graves, que o paciente, além desses que foram colocados aqui, ele pode mencionar dor torácica, né? Extrema dificuldade em respirar, já não é mais aquela dispneia leve, o paciente ele tem uma dificuldade absoluta, então você tem uma taquipneia, você começa a observar o uso de musculatura acessória, cianose em face, às vezes batimento de asa de nariz, porque ele já está entrando num quadro de insuficiência respiratória. E ele pode ter outros sintomas que daí já
são manifestados por acometimento de outros órgãos, né, ou pelo déficit, pela variação aí de O2 mesmo, que ele vai ter desorientação, desidratação e várias alterações nos níveis pressóricos. E aí a preocupação é porque ele pode, nos casos mais críticos, evoluir para insuficiência respiratória, o choque séptico ou disfunção de múltiplos órgãos. E saber reconhecer esses sintomas, eles são importantes porque na ausência do exame laboratorial, você sempre vai você vai tender a uma probabilidade para mais. Então, se o paciente que você atende se apresenta, né, com um diagnóstico clínico de quadro respiratório agudo, em que ele menciona febre, né, mesmo que não seja aferida, ele menciona, que é a relatada, e que ele tenha febre mais tosse, ou febre mais dor de garganta, ou febre mais coriza, ou febre mais dispneia, ou febre mais todos esses, e aí eu vou passar aqui. E aí, na sua anamnese, além dos sintomas, esse paciente ele refere uma história de contato próximo, ou na própria residência, na própria domicílio, com outras pessoas que também tenham esses sintomas ou diagnósticos, você vai tendenciar, você vai considerar que esse paciente ele tem uma alta probabilidade de ter o diagnóstico de COVID. Foi, inclusive, quando o Fabiano fala da esposa, Poliana, foi o que aconteceu com eles. Ele teve esse quadro, não pensando nessa probabilidade, ela acabou sendo também contaminada e ela teve COVID em sintomas muito mais leves do que os que ele apresentou. E um ponto, né, a gente sempre pensa que os casos mais graves, mais críticos, eles vão estar sempre apoiados nos fatores de risco que são colocados, né, de pessoas com doenças crônicas, né, de pessoas com situação de saúde mais vulnerável, e a situação de Fabiano, que evoluiu para uma condição muito, muito crítica, não existia nenhum tipo de fator de risco dos que são colocados para os pacientes com Covid. E aí, além dessa questão, né, desse quadro no adulto, a gente tem duas particularidades, que é nas crianças, em algumas situações, e a depender da idade da criança, você não vai ter tantas informações. Então, quando ela tem, por exemplo, uma obstrução nasal e que não há outro diagnóstico específico, você pode considerar a probabilidade de COVID, desde que ela tenha sido exposta, né, tenha aquela condição de que ela tenha tido contato com pessoas que apresentam os mesmos sintomas ou diagnóstico de COVID. E no caso de idosos, a febre pode estar ausente, porque nesse ciclo de vida, né, a gente já não tem a mesma dinâmica de termorregulação como o indivíduo adulto. Então, no caso de idosos, em que exista essa suspeita, exista a manifestação de sintomas que levem a pensar a probabilidade de COVID, a gente tem que considerar outras associações, como de repente ele ter síncope, confusão mental, sonolência excessiva e irritabilidade na apetência. E aí esse diagnóstico é um diagnóstico que geralmente vai ser feito nas unidades básicas de saúde, né? Na atenção básica, na porta de entrada. Porque quando, ou nos hospitais, a depender da evolução dos sintomas. Mas existe um outro diagnóstico, que é classificado como síndrome respiratória aguda grave, em que o indivíduo já está na evolução desses sintomas para os casos de moderado a crítico, em que ele já vai ter, além do que foi dito, né, algumas outras indicações da gravidade do caso, como dispneia, desconforto respiratório, como eu falei para vocês, né, o uso da musculatura acessória, etc. Pressão persistente no tórax, que pode ser manifestada pela dor torácica, e a questão da saturação de O2. E aí a importância de se fazer a anamnese, né, de se investigar a sintomatologia e a história e do exame físico para verificar qual é o status do paciente naquele momento, né? Então, é preciso considerar, por exemplo, a oximetria de pulso no paciente em que você tem essa
probabilidade de ser COVID, porque a evolução, como o Fábio disse, pode ser rápida. Então, você precisa, em alguns momentos, estar acompanhando. Tudo bem, gente, até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu passar para os protocolos? Fique lá no rostinho de vocês. Não? Então, tá bom. Bom, e aí, sabendo, né, desses sintomas e tendo que enfrentar essa condição, né, nos serviços de saúde, o nosso Ministério da Saúde começou a estabelecer alguns protocolos para manejo, né, do COVID na atenção primária. E esses protocolos, de início, eles foram sofrendo muita variação, né? Protocolo 1, 2, 3, e assim sucessivamente, porque eles eram revisados com frequência a partir das evidências científicas disponíveis. E aí, dentro dessa orientação, existe aqui um fluxograma, que é o fluxograma de atendimento nos serviços de atenção primária, né? Em que o que eu queria destacar para vocês é o protocolo de intervenção. Então, além do acolhimento, além da avaliação, além das notificações, os casos leves, eles seriam tratados com medidas farmacológicas e clínicas que atendem os sintomas que o paciente estaria apresentando. Então, os medicamentos mais utilizados seriam os antipiréticos, os analgésicos, os antitussígenos ou expectorantes e os antieméticos, a depender se o paciente tinha aí febre, dor, tosse ou vômitos, né? A êmese ou os vômitos. E nos casos graves, eles seriam encaminhados para os centros de maior complexidade. Essa parte aqui eu vou deixar para a Ariane falar um pouquinho mais. E aí, nesse momento, dentro dos protocolos, existia uma outra abordagem. Então, lá no protocolo de atendimento, existe as diretrizes para avaliação, os critérios para diagnóstico, os critérios para tratamento dos sintomas e os critérios para o tratamento farmacológico específico. Vou mudar aqui minha apresentação só para vocês verem de forma mais dinâmica. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Esse sumário que eu vou mostrar para vocês, eu não consigo mais encontrar na página do Ministério da Saúde. Ele foi removido, tá? Eu vou mostrar depois a página para vocês verem. Bom, então esse é o sumário de recomendações, né? O protocolo que a gente tinha lá, com base nas evidências, né? Nas diretrizes, e aí tem orientações para vários pontos, alguns dos quais eu já falei para vocês, de diagnóstico, do que avaliar, né? Das triagens, dos tratamentos sintomáticos, e aí vinha um tratamento farmacológico específico que é, na verdade, a grande inquietação da população em geral e dos próprios profissionais de saúde o paciente está com diagnóstico de COVID. Além de tratar os sintomas, existe uma outra intervenção, terapia farmacológica, que eu posso lançar a mão para resolver esses sintomas? Ou para diminuir a intensidade? Ou para diminuir a chance de internação hospitalar? Ou para diminuir a chance de óbito? E aí, nesse momento, esse sumário, eu baixei ele lá em abril, então eu não sei dizer para vocês se depois ele chegou a ser atualizado, eu não sei quando ele deixou de aparecer, mas ele deixou de aparecer lá na página. E aqui falavam dos medicamentos que foram sendo levantados, testados,
para uso nesses pacientes. E aí tem hidroxicloroquina e cloroquina, e aí nesse momento, lá em abril, apesar de ainda ser um tratamento experimental, existia a orientação de que ele deveria ser usado em casos confirmados, e a critério do médico, como terapia adjuvante, né, nas formas graves, em pacientes hospitalizados. E aí existe uma condição para esse uso, né? E as pessoas começaram a pensar em usar hidroxicloroquina e cloroquina como prevenção, quer dizer, uma distorção do que já não estava tão claro, né? E aí foi a grande questão. E aí eu acho que Paula vai também trazer isso para vocês depois. Eu só vou lançar aí a ideia para vocês pensarem. Aí a antibiótico terapia, que também era uma das recomendações. Os corticosteroides, né, poderiam ser usados. O lopinavir, o ritonavir, que também estava em tratamento experimental e que poderia vir a ser utilizado. O remdesivir, né, que naquele momento ainda não tinha evidências científicas, e alguns outros, né, a própria ivermectina e alguns outros. Então, o que está aqui nesse protocolo foi o que as evidências, as pesquisas já haviam registrado, né, levantado, e eles colocavam aqui o quadro para aquele momento, se poderia, se era recomendado, se era seguro e etc. Então, hoje, na nossa plataforma do Ministério da Saúde, a gente já não tem mais essa informação. Esse sumário de recomendações ficava aqui nessa parte, e nessa outra você tinha toda uma explicação desses pontos, né? Item a item. Eu trazia o estudo, a explicação e etc. E hoje a gente não tem, mas a gente tem um documento muito, muito interessante, que é um termo de ciência e consentimento para uso da hidroxicloroquina e cloroquina no COVID, em que o paciente que quer fazer uso desse medicamento, e eu nem sei, viu, Ariane, se vocês usaram isso lá no hospital, de repente eu estou batendo aqui, mas eu estou batendo com base no que eu acredito de ciência. E aí tem esse termo em que o paciente, ele atesta, né, que ele foi informado em linguagem clara, que ele tem COVID, e com base nesse diagnóstico, ele gostaria, né, ele foi orientado a usar a cloroquina e hidroxicloroquina com a azitromicina, e aí vai dizendo como se fosse estou participando de um estudo, estou ciente, né? Ele aqui fala que não existem resultados, que o teste foi só in vitro, que existem riscos, inclusive efeitos adversos, efeitos colaterais, mas que apesar de tudo isso, ele quer usar e aí ele assina, né, para que ele possa usar. Muito interessante isso aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Prof. Diga. Tá me ouvindo? Sim. Inclusive, aqui na minha cidade, eles fazem campanha, a prefeitura, né, faz campanha para distribuir medicamentos. Só que esse termo de ciência, ele não está disponível, ou seja, as pessoas estão tomando justamente com prevenção, e isso é um agravante muito sério, né? Eu não vou entrar nessa discussão agora, mas vocês vão discutir isso com certeza nos próximos 2 módulos. Bom, então a gente viu um pouco do nosso protocolo, né, como ele foi criado, e a gente sabe mais ou menos como está acontecendo na prática, né? Isso que Anderson trouxe aconteceu muito, vai continuar acontecendo, não só com o uso da cloroquina e hidroxicloroquina, mas da ivermectina e por aí vai. E aí, fiquei pensando em quais são os protocolos de outros países, né? Eu não levantei de todos, mas eu trouxe do NIH, que é dos Estados Unidos, e que eles têm, diferente do nosso site lá no Ministério da Saúde, eles possuem uma atualização frequente das evidências, dizendo
o que eles recomendam e o que eles não recomendam fazer uso dentro do manejo do paciente, né? Então, esse é um dos protocolos, e eles vão colocando os updates, as revisões, é como se fosse uma revisão sistemática, contínua, de tempos em tempos, eles fazem uma revisão e colocam as evidências aí. Era o que estava acontecendo no Ministério da Saúde no início, e que hoje não está mais, tá? A gente fez isso nos primeiros momentos, hoje não mais. E aí eles vão atualizando com as novas informações e com as recomendações para os usuários, né? Então, deixa eu só abrir aqui para vocês esse site. Então, esse aqui é o... Espera aí, gente, só um minuto. Ô, mãe, você sabia que no videogame a gente não precisa... Ah, tchau. Desculpa. Bom, então, esse é o guideline, né? O protocolo do NIH. E aí eles fazem... Eles vão também nos pontos de diagnóstico, de epidemiologia, de evolução mais crítica desses pacientes. Laura, fecha a porta. E aí, nos manejos, né, desses pacientes com as drogas e as recomendações de cada uma dessas drogas, né? Então, quando eu clico lá, eu sei quando foi atualizado essa informação e quais os efeitos que ela pode trazer, quais os efeitos adversos, quais as considerações para as populações específicas e aonde é que estão apoiadas, né, essas tomadas de decisão. Então, essa é a diretriz que está lá disponível no NIH para que os profissionais eles possam tomar as suas decisões. E aí, o que ela traz, né? No final, além de ir detalhando cada um dos efeitos desses medicamentos, ela tem uma síntese, né? Para ficar mais fácil para o profissional de saúde, com o critério da doença, né? Então, se o paciente ele está com sintomas mais leves, ou ele tem sintomas mais moderados, ou ele já está numa condição mais crítica, e quais são as recomendações, e quais são as recomendações que são indicadas. Então, se o paciente, por exemplo, ele não está hospitalizado, ou ele está hospitalizado, mas ele não está grave, ele não tem suplemento de oxigênio, então não é recomendado nenhum tipo de medicamento antiviral ou imunomodulatório para esse paciente. Não é indicado, inclusive, o uso de dexametasona para esse paciente, e o uso de remdesivir vai depender do protocolo do hospital, e se houver uma evolução mais para moderada, ele vai fazendo isso para cada um dos itens. Então, fica acessível para o profissional de saúde tomar a sua decisão com base nessas recomendações. Eu lembro que eu assisti uma palestra de uma pesquisadora, ela é médica, e ela faz parte do grupo de pesquisa da Cochrane, e ela falando que no Canadá, ela mora no Canadá, que no Canadá, ela é brasileira e mora no Canadá. E aí ela estava comentando que o quanto que os familiares dela aqui discutiam essa questão da cloroquina e hidroxicloroquina, por exemplo. Ela falou assim, aqui no Canadá usou o protocolo hospitalar 2, 3 dias, saiu a evidência de que não funcionava, acabou, ninguém nem fala mais nisso. E aqui no nosso país acabou virando uma situação política, né? Se eu sou de tal lado, eu uso. Se eu sou de outro lado, eu não uso. E aí, para finalizar, vocês podem estar pensando assim, beleza, professor, mas eu estou no Brasil, né? E no Brasil, o protocolo que tem é esse, pela orientação do Ministério da Saúde, digamos, seria o órgão máximo para estabelecer as recomendações e diretrizes. E aí, você me falando isso, eu não sei o que fazer.
Porque os Estados Unidos, beleza, o protocolo é de lá, o país é de lá, os hospitais são de lá, tem características, condições, fluxos e tudo mais de forma diferente do que acontece no Brasil. Então, e agora eu faço o quê? E aí, isso é assim, para mim, e quem é meu aluno que está aí assistindo sabe que eu sou defensora da prática baseada em evidências, então é o mais bonito para mim é que você, independente, né, dos órgãos, pode tomar a sua decisão indo na fonte e interpretando essa evidência, né, sem que ela seja traduzida e talvez enviesada para esses protocolos. E aí eu trouxe para vocês o BMJ, que é o British Medical Journal, é um dos maiores, das maiores revistas de medicina, tá? Junto com o JAMA, né? Ali, um europeu, outro americano. Mas essas duas revistas, elas têm feito essa Living Systematic Review. Então, eles é como se fosse uma revisão sistemática que eles atualizam a busca de tempos em tempos e eles vão incluindo as novas evidências e eles vão modificando as recomendações a partir dessas evidências. Então, o que eu vou mostrar para vocês de resultado, ela foi atualizada em 11 de setembro. Né? Não sei quando é que vai sair a próxima. E nessa revisão, existem 25 ensaios controlados já publicados, 10 ensaios controlados que estão no preprint, que é uma prévia, né, antes dele ser publicado, e 6 que estão vindo. Professora, como estão vindo? Todos os ensaios controlados, aleatorizados para testar efeitos de medicamento, eles são cadastrados numa plataforma que se chama Clinical Trial, em que você sabe quais estudos vão acontecer. Então, ao fazer essa nova busca, você pode entrar em contato com os autores e perguntar, olha, eu estou atualizando a minha revisão e eu queria saber se você já tem dados e se você pode me dar os dados antes de publicar. E aí eles conseguiram 6. E aí, quando você agrupa, tem um número de participantes, né, que estão aí nessa Systematic Review, e dos que ainda vão fazer ficam de fora porque eles ainda não foram coletados. Então, essa é uma síntese. E aí, o mais interessante de você ir buscar evidência, vou entrar lá na página do BMJ, e aí ele mostra para a gente, tá em inglês, eu até tentei colocar aqui na tradutor para mostrar para vocês, mas vai traduzir só a parte da revista, e não vai traduzir a imagem, né? Mas o que eles fazem? Eles fazem uma apresentação sintetizada da evidência para cada tipo de desfecho que me é de interesse. Então, por exemplo, quando eu vou prescrever uma medicação para o paciente, eu preciso saber o que eu estou esperando com essa medicação. Foi aquela interpretação equivocada da cloroquina e hidroxicloroquina que eu falei para vocês, né? Que o teste era para pacientes graves, né? Para reduzir os sintomas dos pacientes, e tinha gente já pensando em prevenção. São desfechos totalmente diferentes. Não tem como prevenir viroses, né? A não ser por meio de vacinas. Isso precisa estar claro. Mas, por exemplo, eu posso ter um caso de paciente que está hospitalizado e em ventilação, e eu quero saber o efeito de alguma medicação para reduzir o tempo desse processo de ventilação. E aí eu vou aqui nesse item, mudo o desfecho e tchanã, não existe nenhuma evidência que me mostre os efeitos de qualquer tipo de medicamento sobre esse desfecho. Mas eu quero saber, por exemplo, qual é o efeito de determinado medicamento para evitar que o paciente seja hospitalizado, para que ele seja admitido no hospital. E aí, tchanã, a hidroxicloroquina, né, tem um ensaio controlado, randomizado, está dito aqui. Eu não consigo mostrar, porque se eu sair.
Mas está aqui do lado, né, na lateralzinha, aí vocês veem, tem um ensaio controlado com 231 pessoas, e não existe diferença entre usar hidroxicloroquina e os cuidados usuais em saúde. Não, mas agora, que é, na verdade, a maior preocupação de todo mundo é, se eu tiver Covid, eu vou morrer? E aí esse é o desfecho de maior interesse nesses ensaios controlados, e a gente vai ter um pouco mais de evidência, né? Então, por exemplo, os glucocorticoides, fugiu o nome agora. Os corticosteroides, eles são mais benéficos que os cuidados usuais em saúde, e que a própria hidroxicloroquina, né, ela não vai ter efeito quando eu comparo um com o outro, queria sair daqui, quando eu comparo o efeito dele com o cuidado usual, ele é mais benéfico, e quando eu comparo o efeito do corticosteroide com a hidroxicloroquina, ele é mais, ele tem um efeito melhor. Por isso que ele é recomendado para pacientes que estão hospitalizados, tá? Vamos ver mais. E aí eu sei isso a partir de 2 trials com mais de 2.000 participantes e etc. O Remdesivir, né, que ele foi atualizado, então não sei se, acho que não está aqui ainda, mas aqui ele está tomando essa decisão com base em 2 trials com quase 600 pessoas, e ele parece ser mais benéfico que os cuidados usuais em saúde, e isso a gente vai vendo para vários pontos, tá? Então, nesse caso, o profissional de saúde ele vai tomar a decisão, uso ou não uso esse medicamento para esse paciente quando eu quero esse desfecho. Então, eu vou usar um corticosteroide, por exemplo, com um paciente que está hospitalizado em ventilação mecânica para reduzir a chance de mortalidade? Pelas evidências científicas, sim. E aí, isso precisa ser discutido com os profissionais de saúde para a decisão de implantação do protocolo dentro daquele local. E aí aqui é uma síntese, né, do que funciona, os verdinhos, e principalmente os verdinhos sem as listrinhas, né, os sólidos, eles mostram evidências de maior certeza quando eu penso nos desfechos de mortalidade, ventilação mecânica e duração de dias no hospital. Os corticoides, como dexametasona, que é o mais utilizado, eles são os mais efetivos, né? A gente tem uma evidência um pouco mais incerta para a hidroxicloroquina na redução do tempo de resolução de sintomas e assim sucessivamente. Vale a pena quem gosta dessa área ir lá no BMJ e brincar um pouquinho e pesquisar um pouquinho sobre isso. Bom, acho que é isso. A minha ideia era trazer para vocês os sintomas, né, como que acontecia o processo diagnóstico e como que são tomadas as decisões de intervenção dos protocolos de atendimento nesse processo. Eu não trouxe aqui, por exemplo, algumas questões relacionadas ao acolhimento, às estratégias de prevenção, de educação em saúde, porque eu entendo que isso já deve ter sido abordado por alguns professores que falaram mais fortemente sobre essas questões, ou que ainda serão. Então, eu pensei numa abordagem mesmo da clínica, que eu entendi que seria o objetivo dessa aula. Então, eu encerro aqui a minha fala, vou ler as perguntas que vocês foram colocando, abrir para quem quiser perguntar, e depois vou passar a apresentar a vocês a Ariane e passar a minha fala aí para ela. Jaque, um beijo, saudades de você. Luiz, as falsas notícias, não entendi aqui direito, mas a recorrência da discussão do uso da cloroquina e ivermectina, mesmo diante das evidências, é porque no nosso país, infelizmente, tudo vira política, né? A ciência virou política, os protocolos de intervenção viraram política, e aí acaba que quem sofre é a própria população, né? Obrigada, pessoal. Obrigada, Lucas, Patrícia e Laiana.
Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Tá. Não? Bom, então eu vou passar a palavra para a Ariane. Deixa eu ver se ela está aqui. Estou aqui. Bom dia. Bom dia. Você vai conseguir abrir seu vídeo? Eu vou. Espera aí, deixa eu ver se vai. Fiz uma gambiarra aqui. Abriu? Abriu. Ai, que saudade de você. Muita saudade também. Eu não estou me vendo. A gente não se vê. Mas você está bela aí, onde você está. Maria, são olhos de amor. Bom dia, pessoal, a todos. Todo mundo me ouve bem? Sim. Tá, gente, eu vou apresentar a Ariane, o que eu sei, na verdade, de Ariane. E aí depois você pode complementar. Eu só não sei se você já terminou lá o mestrado. Você já concluiu? Não, ainda não. Tranquei, aí veio a pandemia. Então tá. Bom, antes de tudo, ela foi minha aluna. Graças a Deus. Acho que na segunda ou terceira turma do curso de fisioterapia da Unime. E a Ariane foi dessas alunas que se destacava em tudo que fazia, né? E quando ela se formou, ela foi para Porto Seguro. A Ariane já foi professora da UFSB, quando eu entrei como professora substituta para o CJA, né, das propedêuticas clínicas, ela entrou como professora substituta do CSC, né, e ficou ali até que o contrato tivesse seu tempo, né, Ariane? E nesse meio do caminho, ela fez a especialização, ela ingressou no mestrado em fisioterapia e ela assumiu a coordenação da UTI, da UTI, né? Da UTI do Hospital de Porto Seguro. Então, assim, eu só tenho muito a agradecer por ela estar aqui com a gente, trazendo um pouco da experiência. E dizer que eu sou fã dessa profissional. Já ganhei meu dia, eu ganhei um ano. Ela ama um cachorro, um filho. Amo. Amo bicho, gente. E eu sou muito sua fã, como pessoa e como profissional, de verdade. Muito obrigada. Obrigada mesmo. A recíproca é mais verdadeira. Gente, então, bom dia. Passo. Bom dia a todos. Quando Maria me fez convite, assim, eu agradeço demais. Tudo que ela falou aí eu sinto triplicado por ela. Realmente eu tive o prazer e a honra de ter tenho, né, há muitos anos, assim, a Maria Luísa na minha vida. E esses elogios todos aí que vocês traçam é isso mesmo e mais, né? É uma mulher, uma mãe, uma pesquisadora que eu digo que ela tem que ser estudada, ela tem que virar motivo de estudo aí que não tem condição. E é basicamente isso, realmente. Assim que eu me formei, eu vim para Porto Seguro, eu sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva e hoje eu estou na coordenação, né, da equipe de fisioterapia do Hospital Luiz Eduardo. Amo a docência, pretendo voltar assim que possível, se Deus permitir, para a UFSB, inclusive, é uma instituição incrível que vocês estão. E quando a Maria me fez o convite, eu fiquei muito feliz de poder contribuir um pouco com vocês, de poder trazer um pouco dessa visão do que foi a pandemia para a gente, né, de como foi a pandemia para a gente. Nunca imaginei viver, nós que somos dessa geração, né, nós não vivemos nenhuma pandemia antes dessa, a gente teve algumas epidemias, a gente teve H1N1, né, teve o Zika vírus, mas a gente nunca viveu nada na proporção que foi a Covid. Então, poder contribuir assim com vocês, poder contribuir com a nossa experiência, e quando a Maria me fez o convite, ela falou assim, pode ser uma narrativa mesmo, só para trazer essa visão do profissional de saúde, do ser humano aí dentro dessa vivência de pandemia. Eu fiquei muito feliz, espero contribuir. Fui fazendo umas anotações aqui no meio do caminho para tentar passar para vocês assim, de forma detalhada. E qualquer momento pode perguntar, tá, galera? Pode contribuir, colaborar, a gente vai trocando. Eu vi que eu acho que tem Fábio e Anderson, são profissionais de saúde já?
Só para eu ter uma noção, assim, de quando eu tiver que pedir socorro, para quem que eu vou gritar. Fábio, sim, ele está à frente, né, do serviço de saúde. Anderson ainda não. Eu não sei se tem mais alguém. Lara, que está como estagiária também. E tem alguns estudantes aqui de medicina que eu não sei se eles já estão aí no internato. Ah, tá joia. Gente, se eu começar a falar alguma coisa assim que deixe em dúvida, se eu for muito para uma fala técnica, pergunta, tá? Não é para gerar dúvida, não. A gente tira tudo. Tô de touquinha, assim, porque eu tô no hospital, tô de privativo. Eu até falei, Maria, pode ser de privativo, porque eu vou estar no hospital. Então, tô em loco. E, assim, eu queria passar para vocês, eu tava de férias. Foram as primeiras férias que eu tinha conseguido tirar junto com meu marido em 10 anos que eu tô aqui em Porto Seguro. Eu estava de férias quando estourou, assim, aqui no Brasil. Né? A gente já vinha acompanhando nos outros países, mas aqui no Brasil o negócio veio, acho que um pouquinho mais maquiado. Não foi que veio mais devagar, veio mais maquiado. E eu estava no meio das férias, eu tinha tentado, inclusive, sair do grupo de WhatsApp do trabalho para tentar ter férias mesmo e não deu. Né? Acabei voltando antes do término das férias, porque a gente precisava organizar, ninguém estava preparado para esse momento de pandemia. Nosso hospital é o hospital de referência aqui da região para trauma, para neurocirurgia, para especialidades, né? A gente atende as regiões vizinhas aqui, Eunápolis também, Itabela, Cabralha, Belmonte. Então, imaginem que tudo estava meio que concentrado a princípio aqui no Luiz Eduardo. E eu fui colocando algumas datas aqui para eu me nortear e tentar fazer uma linhazinha do tempo para vocês entenderem. No meio de março, a gente criou o grupo de WhatsApp da Covid, né, para a gente poder trocar de forma multi e resolver entre as lideranças, assim, como que a gente ia primeiro orientar as nossas equipes. E, gente, foi uma coisa, assim, é surreal quando a gente vê tudo que passou agora. Porque a gente já fazia muita coisa correta, a gente já trabalhava com muito protocolo, a gente tem uma organização de CCIH, de controle de infecção, mas nada estava assim pronto, preparado para o que veio, né? Então a gente começou a se organizar em relação à educação permanente, a treinar a equipe, a reorientar todo mundo em como se portar, né, frente a esses pacientes que chegavam para a gente. Era uma coisa nova para todo mundo. Equipamentos de proteção individual, vocês devem ter visto na televisão, mas assim, era tudo muito difícil de ter acesso, inclusive. Eu não vou conseguir ver se está bem direitinho, mas só para dar um exemplo para vocês, isso aqui é um material, tá na frente? Dá para ver? Sim, dá para ver. Esse é um material que a gente usa para poder fazer aspiração de pacientes em ventilação mecânica, né? É uma sonda, basicamente. Só que é uma sonda com outros dispositivos para a gente não desconectar esses pacientes, para reduzir, inclusive, risco de infecção da equipe. Gente, esse equipamento, no normal, ele custa R$30. A gente não estava conseguindo encontrar para comprar, e quando a gente encontrava, era na faixa de 300 a 350 a unidade. Então, vocês imaginem isso, assim, na realidade do Brasil, né? Um país que é super difícil da gente ter investimento em saúde, investimento em ciência, investimento em educação, superfaturando, e isso era muito real, gente, medicamento, tudo, superfaturando coisas que eram de necessidade da população. Então, tudo isso fez parte da pandemia, né? Além do novo, de não saber como tratar, de não saber como receber, do que realmente tinha evidência para ser utilizado ou não. Aqui no hospital, a gente tem um corpo bem bacana, um corpo multi, um corpo clínico bem bacana, em que a gente conseguia fazer essa discussão. É triste, Jaque. A gente conseguia fazer essa discussão de tentar realmente só inserir os protocolos que fossem orientados via Ministério da Saúde, que tivessem realmente uma evidência bacana, mas é claro que o medo interfere, né? Então, volta e meia, a gente falhava em algumas coisas também, voltava atrás de outras, mas foi um aprendizado. A gente teve que aprender que antes de profissional de saúde tem muito isso, né? Quem é da terapia intensiva e da urgência,
a gente vai com tudo, abre os peitos e vai receber a situação. A gente viu que não era assim, porque a gente começou a ter o adoecimento dos profissionais de saúde, a gente começou a ter essa questão da transmissão comunitária, então a gente tinha que entender que a gente precisava se paramentar antes de atender esse paciente, que a gente precisava de um protocolo mesmo, uma sequência correta antes de poder dar esse acolhimento, esse atendimento, né, esse tratamento realmente. E tudo isso foi, assim, em cima de muita reunião, em cima de muita discussão, em cima de divisão de saberes, e isso foi uma construção, assim, que eu acredito que a pandemia vai deixar um legado bem bacana na maioria das unidades de saúde, seja de baixa, de média, de alta complexidade. Essa interação multi, essa troca de saberes, né, de responsabilidade, e isso a gente foi realmente trabalhando com o passar do tempo. E aí começamos, né? Fomos criando comissões, organizando as educações permanentes, organizando os protocolos, adaptando os protocolos. Era engraçado essa coisa, assim, a Maria mostrou, né, que no Google, a cada dia que você ia pesquisando, tinha mais informações. E era assim no Ministério da Saúde também. Hoje saiu um protocolo orientando a gente fazer de tal e tal maneira. Aí 2 dias depois saía outro protocolo. Eu fui rever o grupo, né, agora, para poder pegar alguns marcos para passar para vocês. E era assim, gente, saiu o protocolo do Ministério da Saúde, a orientação hoje é essa, dia 17. Aí dia 20, gente, saiu um novo protocolo do Ministério da Saúde, tem mais isso, isso e isso incluso. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha mesmo, mas com o passar do tempo, a gente foi conseguindo manejar as situações. Né, o início aqui, eu sou de Itabuna também, tá, galera? Então, eu ficava aflita com a situação daí também. O início para a gente aqui demorou um pouquinho de dar aquele boom. Em março, a gente ainda não tinha casos de Covid confirmado aqui. A início de abril, a gente começou a ter um número, mas muito pequeno. Maio já aumentou. Junho e julho, para a gente, foram meses muito críticos. Junho, julho e agosto. Foram meses em que a gente tinha pronto atendimento, em que a gente tinha emergência, UTI, clínica Covid, tudo muito cheio. E ainda sem outras aberturas, isso eu acho que funcionou muito mais rápido até em Itabuna, sem outras aberturas de unidades que pudessem auxiliar, né? Então, era aquela coisa assim, de 10 pacientes, nós temos 10 leitos de UTI, eram 10 pacientes graves todos os dias. Acontecia um óbito, já tinha paciente para poder ocupar aquele leito, né? A gente não ficava com leito vazio, a gente não era equipe sobrecarregada, porque a gente não tinha muita gente especialista e com expertise na área para poder trabalhar. Então, na escala de maio mesmo, nossa, o tanto de dobra que a gente teve de todos os profissionais, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, para poder ajudar o colega, para poder cobrir o colega que adoeceu, para não deixar desfalque na equipe. Foi uma força-tarefa. Assim, eu acredito que a pandemia permitiu que a gente mostrasse os nossos lados, assim, o melhor que a gente tem de ser humano, o melhor que a gente tem de profissional da área de saúde, e o outro lado a gente deixa sem comentários para as politicagens, né? Mas foi um momento em que a gente conseguiu, de fato, se unir e mostrar a força de todas as profissões, viu, gente? Eu vi médicos aqui se superando, enfermeiros botando a cara mesmo, assim, para jogo, para hemodiálise que nunca tinha feito, tendo que aprender a fazer, fisioterapeuta tendo que correr atrás de como ventilar bem esse paciente, né? E isso foi muito bacana de ver. Enquanto eu estou, assim, no cargo de coordenação, né? Eu estou coordenadora hoje dessa equipe. Gente, era uma coisa linda de ver, assim, você reunia uma equipe inteira, a nossa equipe é uma equipe grande, você reunia uma equipe inteira e ver que estava todo mundo correndo atrás, né, de oferecer o melhor tratamento para a população, para um outro ser humano. Isso foi bem bacana. Mas foi muito perrengue, a gente teve que readequar espaços, a gente teve que pensar em como transformar enfermarias em leitos de semi-intensivas, a UPA daqui, né? Teve que fazer isso também, teve que começar a receber paciente grave, coisa que não é o perfil da unidade, né? Então, é readequação de espaço, é gambiarra mesmo,
né? Brasileiro é um bicho esperto, né? Um bicho que consegue se virar em meio a toda a confusão. Assim, a gente não tem aquilo que seria o que os Estados Unidos estavam usando, que a Itália estava usando, mas a gente conseguia adaptar interfaces, né? A gente ganhou muita doação, a gente teve muita doação, assim, vindo de todo canto. Doação de material, de equipamento de proteção individual, doação de máquinas mesmo, de bomba, de monitor, do que precisasse, assim. A gente teve muita iniciativa privada ajudando nisso. Acho que isso também foi bem bacana, assim, de se passar da pandemia. A gente teve que atualizar nossos protocolos o tempo inteiro e era quase que na tentativa do erro e do acerto. O que estava dando certo a gente mantinha, o que não dava a gente tinha que repensar, né, em como fazer. As mudanças realmente, galera, a gente achava que isso estava dentro do esperado, mas não deu. Como é que a gente vai fazer diferente? E a gente realmente foi construindo, mas sempre tentando levar em consideração as evidências realmente as melhores evidências que a gente tinha, né? A Maria falou da palestra da médica que mora no Canadá. Eu acho que eu assisti essa live também, foi com a Andrea, não foi? Que o Léo fez, a Andrea Furloni, se eu não me engano. Foi uma palestra incrível, assim, foi uma live incrível, porque a gente via a diferença como é que a gente vai dizer assim, a diferença de importância que se dá, né, para a informação adequada, para a informação bacana. Para a informação, na verdade, baseada em evidência, né, o que a gente tem de melhor. O brasileiro ainda precisa muito, assim, aprender a separar o joio do trigo, e eu acho que a gente faz isso em momentos como esse, né, disseminando conhecimento, assim que a gente começa realmente a plantar essa semente. Aqui no hospital eu consegui ver muito isso nessas reuniões que a gente fazia, porque a gente começa pequenininho, né, a gente começa com a reunião realmente das lideranças, a gente começa com a reunião das comissões para a gente poder levar para a equipe depois. E se a gente não tivesse esse conceito, se a gente não tivesse essa visão, acontece tudo como a gente viu, né? Acho que foi o Anderson que falou. Aqui também tem, tá? A nível municipal, assim, distribuição de medicação que já foi comprovada através de ensaios clínicos robustos e tudo que não tem evidência, né? Então, o que justifica isso? E somos nós, né? São profissionais formados com essa base que vão fazer a diferença no mercado lá na frente, vão fazer a diferença na saúde da população lá na frente, independente da área que a gente quiser seguir. E tudo bem, galera, até aqui, eu falo rápido, viu? Eu tenho que me segurar às vezes. Tá ótimo, Ari. Eu não sei se você pensou em falar, mas assim, como foi para você, como foi lidar com tudo isso, né? Quando você fala assim nas mudanças de protocolo e nos testes, eu não sei, quem nunca viveu uma experiência de uma unidade de terapia intensiva, talvez não consiga visualizar a intensidade disso, né? A dinâmica de trabalho, né? Nesse contexto. E aí a gente tem que considerar que é uma dinâmica de trabalho, de tomada de decisão rápida, para uma condição que ninguém tem muita resposta e que o tempo todo as orientações de intervenções mudam, e de pessoas, de profissionais que são pessoas, além de tudo são pessoas, estão com medo de ter Covid, estão vendo, às vezes, seus colegas ali naquela mesma situação. Como foi para vocês viverem esse outro lado, né? Assim, medirem, quando você falou assim, a gente implantava um protocolo e de repente a gente via que não dava certo. Como vocês mediram isso? E como vocês viveram enquanto profissionais de saúde tudo isso, né? Toda essa situação. Não, isso é bem bacana de tocar no ponto, realmente. Assim que a gente começou, que foi implantado essa referência Covid aqui, todo mundo estava com muito medo, né? Independente de ser profissional de saúde, todo mundo é ser humano. E todo mundo tinha medo de ter Covid porque não sabia como cada um iria responder. Gente, era assim, a gente ri hoje,
Mas na época era difícil, e quando a gente fez uma reunião assim no meio do salão da UTI, a gente teve profissionais chorando mesmo, porque o preconceito era muito grande, né? Então, assim, a unidade de terapia intensiva é um setor fechado. Quando se transformou em UTI Covid, fechou mais ainda, porque era coisa que tinha que se evitar a circulação mesmo. Então, aqueles relatos que a gente tinha de entrou na unidade, não sai mais, para sair, toma banho, despreza todo o material e tudo, era realmente o que a gente fazia, né? E o preconceito vinha dos próprios profissionais de outras áreas do hospital. Então, por exemplo, uma dispensação de material, por exemplo, da farmácia que a gente tinha que pegar, muitas vezes era lançado para os profissionais da UTI. Hoje a gente ria assim, mas imagina você do outro lado, você sendo profissional de dentro da unidade fechada que está recebendo aquele material. É como se aquelas cenas que a gente vê do vírus Ebola, daquele pessoal todo paramentado e com medo de pegar um vírus mortal, foi a sensação que a gente teve no início, né? Apesar de saber da baixa mortalidade do vírus, todo mundo tinha medo, porque quando a gente viu no mundo inteiro acontecendo aquela quantidade de casos, ninguém quer arriscar, né? Eu não quero ter, ninguém queria ter, estava todo mundo com medo, mas ainda assim a gente tinha que vivenciar tudo aquilo, né? Então foi muito difícil. A gente teve muito profissional realmente que você via que precisava de um acompanhamento mesmo psicológico, que precisava de um suporte, e o suporte era o outro profissional que estava vivenciando tudo aquilo também. Foi muito complicado, foi muito difícil enquanto ser humano, assim, a gente teve o médico que está à frente, né, que estava à frente da unidade Covid, ele teve Covid pouco tempo depois, não foi tão grave quanto o caso do Fabiano, mas ele precisou ficar internado na unidade também. A gente viu o uso de oxigênio terapia com ele, e acho que foi o primeiro baque da equipe, porque ver alguém que está à frente, internado no leito, e a gente cuidando dele, né, deu aquela sensibilizada em todo mundo, assim, de falar, opa, todo mundo pode, né, todo mundo pode desenvolver, ninguém está ileso, e como é que cada um vai reagir? Então, foi bem difícil tudo isso. A gente precisava trabalhar a parte técnica para poder dar o melhor tratamento, mas e a parte ser humano, né? E os medos que a gente tinha também, as incertezas que a gente tinha, como é que ficava. Então, chorava todo mundo junto, às vezes chorava um pouquinho escondido, né? Para poder demonstrar força para o colega, demonstrar força para a equipe. A gente não tinha tido nenhum caso grave até então de nenhum colega da gente, mas infelizmente tem mais ou menos uma semana que uma outra médica da nossa unidade, ela também foi infectada, ela também teve Covid, e infelizmente o desfecho dela não foi dos mais favoráveis. Ela também está entubada, também está precisando de droga vasoativa. A nossa unidade, ela foi encerrada no final de outubro agora, e essa médica, ela está para ser transferida hoje para Salvador. Então, assim, é realmente algo muito complexo da gente conseguir até expor, né? Conseguir descrever. Mas foi muito difícil, foi muito puxado. Ô, Ari, outra coisa que eu queria te perguntar, que a gente eu trouxe, né, evidência sobre a farmacologia, né, as intervenções farmacológicas. Mas, se a gente for buscar evidências, por exemplo, no desfecho de mortalidade, um dos pontos fortes é justamente a estratégia de ventilação mecânica, né? Os protocolos de estratégia de ventilação mecânica. Então, não sei se todo mundo que está aqui sabe, mas é o suporte ventilatório que o paciente recebe, né, quando ele tem complicações de sistema respiratório baixo, aí, pulmonar e etc. Como que foi para vocês? E aí eu lembro, porque eu acompanho alguns grupos de fisioterapeutas, aqui no Brasil, são os fisioterapeutas, na maioria das unidades, que conduzem essas estratégias ventilatórias, né?
E eu lembro que teve uma discussão muito grande em relação ao VNI e o quanto que essa estratégia trazia contágio para quem estava ali. Como foi para vocês? Porque quem está assistindo a gente são profissionais de saúde, a maioria profissionais de saúde que querem ir para a medicina e que talvez também vão ter esse olhar, né? Como foi para vocês testarem esses parâmetros, esses protocolos nesses pacientes com alterações tão diferentes assim entre si, sintomas e etc. É interessante isso, assim, é bem bacana porque foi uma parceria grande entre físio e médico, né, entre a fisioterapia e a medicina mesmo, da gente discutir até onde a gente ia. Só para a galera se situar, a gente tem como dar o suporte para o paciente de forma não invasiva, que seria através de interfaces em que ele não precisa estar sedado, não precisa estar entubado, né, para poder receber esse suporte. E o suporte de forma invasiva, que aí é um paciente sedado, é aquele coma induzido que a gente fala, o paciente vai estar entubado para poder receber, né, essa ventilação mecânica, esse suporte ventilatório. E aí a gente ficava entre a cruz e a espada, né, trazendo aí para o popular, porque a gente via que os pacientes que evoluíam com forma grave, de forma que precisavam realmente da ventilação mecânica, nem sempre os desfechos eram favoráveis. Foi isso aí mesmo que a Maria falou. Apesar de toda a medicação, apesar de toda a condução do quadro, os pacientes que evoluíam na forma grave tinham uma taxa de mortalidade elevada. Então, a gente queria segurar ao máximo, né, esses pacientes de chegar nesse estágio, mas a gente não tinha embasamento ainda. A maioria das sociedades, os guidelines, não recomendavam que a gente retardasse esse suporte, porque retardar esse suporte também poderia aumentar a mortalidade desses pacientes. Então, a gente realmente ficava naquele samba do crioulo doido, assim, procurando o que fazer, tateando, e era caso a caso, leito a leito, discussão de forma bem individualizada mesmo, anamnese, exame físico, que eu sei que Maria defende muito essa bandeira, era anamnese e exame físico, assim, bem criterioso para a gente conseguir indicar o tratamento ideal para aquele paciente. A gente não conseguia ter um guideline, um protocolo muito engessado para isso. Eu não digo nem engessado, muito assertivo, porque cada pessoa respondia de uma forma muito individualizada. E é bacana essa questão, assim, da rede e do bom relacionamento e de você buscar realmente fontes, porque eu liguei para a Aritana, que é uma físio da Itabuna, né, que ela também tá à frente de uma equipe na Santa Casa, e falava assim, Xará, como é que vocês estão fazendo aí? E aí teve um dia que a gente ficou 1 hora no telefone, e ela falou assim, Ari, eu liguei para o pessoal de Manaus, eu não sei como eu consegui o número do rapaz, mas eu liguei para o pessoal de Manaus, eu procurei saber o que eles estavam fazendo, porque ninguém está dizendo que está usando a VNI, que é essa interface por máscara, mas estão usando sim, porque a gente não está tendo braço para ventilar todos esses pacientes de forma invasiva. Então, eu fui procurar saber. E eu falei, então me conte o que é que você soube aí para a gente trazer para cá também. E foi assim, foi através realmente de construção de redes, de buscar a experiência do colega, de ver o que é que já aconteceu lá e o que deu certo, que a gente foi montando e que foi conduzindo os casos daqui. Fizemos VNI, sim. A gente recebeu doação de interfaces de uma máscara de mergulho que a gente adaptou o snorkel, né, para poder fazer a VNI, para tentar não ter escape, para tentar dar conforto para esse paciente, que seria a gambiarra da melhor interface, que seria a full face, né, possível, era o que a gente poderia fazer. Então, a gente recebeu doação dessas máscaras. A princípio, chegaram aquelas bolhas, que depois de um tempo a gente parou de usar, porque viu que a evidência delas não se sustentou. Mas a gente foi trabalhando assim, caso a caso, vendo que tivemos sucesso com pacientes em VNI, como tivemos sucesso também de pacientes que foram para a ventilação mecânica e conseguiram, né, sair, tiveram um desfecho favorável. Mas, no geral, a decisão era muito... A gente
discutia muito em equipe multi porque era muito individualizado. Não tinha como ser diferente, assim. Minha última pergunta, por causa do horário, para a gente abrir para quem quiser perguntar, você olhando de trás para frente, né? Com toda a experiência que vocês conseguiram, com a implantação dos protocolos e as tomadas de decisão, o que você faria de diferente se a pandemia recomeçasse e você tivesse que fazer do início? Nossa, que difícil. Você podia ter me preparado para essa pergunta, viu? Ai, o que eu faria de diferente? Juro que eu ainda não consigo pensar. Assim, eu estudaria mais, eu teria um pouco mais de tranquilidade nas decisões. A gente precisa trabalhar esse lado enquanto profissional. Mas isso veio com o tempo, assim, não se apavorar diante das dificuldades. Quase tudo, viu, galera, tem solução, quase tudo tem uma forma de se pensar, né, para poder fazer acontecer, para poder melhorar. A gente foi vendo isso, às vezes dava desespero em relação, frente a alguma situação, e quando parava, né, quando acalmava, aquietava mesmo e tentava pensar nas possibilidades, a gente via que existia uma forma de se fazer. E trabalhar mais em equipe. E acho que se a gente pudesse, numa próxima, né, que não aconteça, mas se a gente tiver uma próxima, o trabalho em equipe, ele precisa acontecer o tempo inteiro. A gente não pode esperar esse tipo de situação para poder respeitar o olhar do outro, para poder tentar entender, né, e casar esses saberes, assim. Realmente a gente precisa trabalhar mais junto. Equipe dentro da saúde, gente, acho que de todas as áreas, mas na saúde não tem como a gente funcionar sozinho. É juntos mesmo que a gente consegue aí ser mais forte. Muito bom, muito bom. Eu acho que sua fala aí no final, a pergunta nota 10, né, para valer nota de prova, assim, ela vai em direção ao que a gente sempre diz da importância do processo de cuidado em saúde, né? Só que, considerando a UFSB e o público do BI, a gente tende a fazer isso pensando na porta de entrada do serviço, né? Ainda nas unidades básicas de saúde, e a gente já fala dessa questão do trabalho colaborativo, de tomar decisões fundamentadas, e a gente vê que no serviço especializado, né, de maior complexidade como o hospital, não é diferente, né? A gente está escutando a Ariane, mas provavelmente se a gente estivesse escutando um médico, ele traria para a gente as mesmas informações, porque foi o contexto de saúde que envolveu todos os profissionais e que muitos puderam aprender juntos, né? E aí, quando você fala assim, eu tomei a decisão porque eu liguei para a Aritana e ela ligou para alguém de Manaus, e aí eu fiquei pensando, o conceito de prática baseada em evidências é exatamente esse. Quer dizer, quando você não tem a melhor evidência disponível no artigo, a opinião de especialistas vai valer, porque você não tem nada melhor que isso. E nesse momento, foi mais ou menos nessa direção. E aí foi se descartando que não poderia, né? Que a preocupação é com o paciente, quer dizer, eu não posso trazer mais risco para o paciente do que benefício. E aí meio que todo mundo foi pensando nesses protocolos de ventilação, testando quais seriam os melhores parâmetros e compartilhando essas informações até que se vieram novas evidências e se produziram os protocolos. Cada sociedade, a gente falou do Ministério da Saúde, mas cada sociedade teve suas próprias diretrizes, né? A Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Fisioterapia, Respiratória, e por aí vai. Né? Cada um foi trazendo um pouco dessas expertises e desses novos conhecimentos para que esses protocolos pudessem ser incorporados. Gente, alguém quer fazer uma pergunta para a Ariane? Eu fiz várias. Oi, prof. Eu também partilho de todas essas experiências que ela partilhou com a gente, né, das dificuldades de material, dificuldades de mão de obra qualificada, né, a dificuldade da implementação de protocolos diariamente nas unidades de saúde,
A gente viveu isso de uma forma até um pouco engraçada. A gente começou aferindo sinais vitais dentro da unidade de 6 em 6 horas. No outro dia já era de 4 em 4. Na outra semana, não, vamos de 2 em 2, porque o paciente está evoluindo muito rápido, né? Então, assim, a gente foi vivendo, eu vivenciei isso também. Mas uma coisa que, para mim, eu sinto um pouco de falta é porque a gente trabalha esse paciente somente no momento, né, do atendimento ali na urgência, na emergência, mas como que é os protocolos, né, que eu não tenho conhecimento, de cuidado desses pacientes após, por exemplo, a exturbação, né, o que acontece com esse paciente depois da exturbação, como ele é acompanhado, né? Porque a gente sabe que a fisioterapia tem um trabalho muito importante nesse momento de pós-exturbação, né? Porque pode ter lesionado alguns órgãos do paciente, né? Ele ter perdido algumas funcionalidades também. Então, assim, eu queria que, se possível, fosse falar um pouquinho desse pós, né? Desse pós-intensivo, né? Fábio, foi bem bacana assim o que a gente conseguiu construir aqui, porque de fato você usou o termo certinho. A gente pensa em função, né? Vamos preservar e vamos melhorar. E o que a gente quer é que esse paciente saia pelo menos como ele entrou. Então, desde da UTI, mesmo com esse paciente entubado, a gente pensava em função, em que esse paciente não perdesse ou perdesse o mínimo possível. E geralmente o que acontecia, assim, para os pacientes que eram estubados e que evoluíam com estabilidade, né, com melhora clínica, geralmente, quando eles saíam da UTI, eles iam para a clínica COVID, que a gente tinha aqui também, a gente montou a estrutura também, e aí eles ficavam na clínica COVID até ter essa melhora suficiente para que tivesse alta para casa. Então, lá na clínica COVID, era a mesma equipe que a gente tem na UTI, de médico, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicóloga, fazendo o acompanhamento desse paciente de forma ampla, com todas as necessidades que ele tinha, até que ele pudesse ir para casa o mais funcional possível. Graças a Deus, assim, a gente teve ótimas evoluções também de pacientes que saíram andando, pacientes que saíram conversando. A gratidão desses pacientes, né, com todas as suas funções preservadas e restabelecidas, era algo assim que a equipe não tinha como não se orgulhar de estar fazendo parte. Tinha uns que a gente queria levar na cadeirinha de rodas para fazer aquela coisa bonitinha, né, que todo mundo estava fazendo das saídas, com palmas, com balões, com plaquinhas, a gente foi fazendo, sempre celebrando essa alta, e eles, não, eu estou andando já, eu vou andando, não quero ir não, assim. Então, os protocolos que a gente teve pós, né, extubação, pós-estabilização da fase mais crítica, da fase mais grave, era de fato isso, prestar o cuidado que ele tivesse a necessidade. Então, por exemplo, se a gente for pensar na enfermagem também, alguns pacientes saíam com uma disfunção urinária muito pronunciada, então precisava fazer ainda uso de antibiótico terapia para uma infecção urinária, precisava continuar fazendo hemodiálise na clínica. Então, ele ia, fazia hemodiálise, porque a gente só tem hemodiálise aqui na UTI. Ele ia, fazia hemodiálise, retornava para a clínica COVID, até que ele tivesse a possibilidade, por exemplo, de alta para casa, continuando ou não, né, nessas sessões de hemodiálise. Então, continuava dependendo muito da necessidade do paciente. Era mais ou menos isso, Fábio? Sim, era isso mesmo. Obrigado. Nada. Mais alguém, pessoal, quer fazer um comentário ou pergunta? Deixa eu agradecer, então, viu, gente, pela oportunidade. Maria, muito, muito obrigada. Turma, parabéns aí, tá, pela construção. Aproveitem muito a Maria Luísa e todos esses professores aí da UFSB. Obrigada pela oportunidade. E o que eu puder ajudar, o que eu precisar, qualquer coisa, pode pegar o contato com a Maria depois, eu deixo aqui, viu? Estou à disposição. Eu que agradeço, Ari, foi um prazer escutar. Eu acho que o relato, né, ele vem numa abordagem que complementa um pouco do que eu trouxe, né, que tende a ser mais frio,
você olhar para a evidência e tomar uma decisão com base no papel, mas o que está por trás do papel, né? Quem produziu aquelas evidências foram pacientes reais, como o Fabiano, que trouxe no vídeo, foram profissionais reais, como você, que trouxe os seus relatos, e que são pessoas que vão usar, né? De um lado o paciente, de outro lado o profissional, e a evidência ela permeia aí justamente para beneficiar esses dois públicos, né? Então, é como se a gente produzisse a ciência a partir de uma situação clínica real, para que a própria clínica real pudesse usufruir desses melhores protocolos, dessas melhores intervenções. Então, eu que agradeço por você ter disponibilizado seu tempo, estando aí na UTI, e agradeço a Camila pelo convite também, de estar aqui falando um pouquinho. Foi um desafio, eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou falar sobre isso na aula? Fiquei 3 dias estudando, pensando, ai meu Deus, como vai ser? Gente, a gente dorme menos do que vocês, viu? Planejando essas coisas, tenho certeza. Há uns 2 dias, quase meia-noite, eu mandei mensagem para a Ariane, você não quer participar com a gente? Então, assim, muito obrigada a quem ficou aí para assistir. Eu espero, né, que a gente tenha contribuído, eu, Ariane, com essa formação que vocês estão tendo nesse componente, que é riquíssimo, né? É riquíssimo. Porque olhar, a Ariane falou uma coisa, né? Olhar agora é muito diferente de quando a gente recebeu a notícia. Suspende tudo, vamos ficar em casa, a pandemia está chegando, era a sensação de filme. Eu me lembro que era véspera de feriado, era dia 17 de março, véspera de feriado, eu já iria vir para Ilhéus. Eu falei, então, já que não tem aula, eu vou para Ilhéus ficar 15 dias lá até que as aulas voltem. 15 dias são, que foi em março, né? Estamos em novembro e eis eu a minha família aqui. É verdade. Mas é isso. Muito obrigada, Camila. Passei para você. Obrigado. Saudade. Beijo também. Muita. Eu queria agradecer a Ariane pelo relato assim tão riquíssimo, tão cuidadoso. E eu sou enfermeira também, eu tenho até especialização em terapia intensiva, mas eu não estou na assistência. Já tem muitos anos que eu não piso numa UTI nem no hospital. Sinto falta, inclusive, gosto muito da assistência hospitalar, mas até então não tenho previsão de retorno. Mas assim, como cidadã, né, eu gostaria de te agradecer. Eu sei que eu imagino um pouquinho das dificuldades que vocês enfrentaram nesse período, de tudo muito novo, tudo muito intenso. O UTI, naturalmente, já é tudo muito intenso, né? E nesse contexto de pandemia, de incertezas, como você falou, eu liguei para a colega em Itabuna, a colega de Itabuna ligou para o colega de Manaus, e eu imagino, assim, a angústia de vocês em tentar fazer o melhor e, paralelo a isso, administrar as emoções, de se autoproteger também, porque, assim, eu tenho que cuidar do outro, mas eu também tenho que cuidar de mim, tenho que proteger meu familiar, meus pais, meus filhos, enfim. Então, assim, como cidadã, eu queria te agradecer por todo o esforço, por toda a dedicação, né, nesses meses aí mais tensos que nós vivemos. Espero que, assim, não passemos por isso tão cedo mais. E é isso. Agradeço também pela disponibilidade. Obrigada. E Maria Luísa também, pela disponibilidade, pela aula brilhante. Você estava me perguntando, tomara que dê tudo certo. Vai dar tudo certo, foi excelente, sim. É tudo muito novo para todo mundo, né? Então, eu imagino que, por exemplo, o Ita, quando foi organizar a aula de fisiopatologia, aí foi buscar 1000 referências para a gente conseguir construir tudo. E é possível que daqui a algum tempo, algumas coisas que a gente está discutindo aqui hoje já não sejam mais essas, né? Já caiam por terra e a gente já tenha novas descobertas, novos conhecimentos, enfim. Mas, de qualquer forma, eu acredito que o objetivo do nosso encontro de hoje foi super alcançado, que era realmente compartilhar com os participantes um pouquinho dessa parte dos protocolos clínicos, das dificuldades, o que é que o Brasil tem enfrentado, né? E como Luísa trouxe, assim, comparou com a realidade com os protocolos dos Estados Unidos. E eu acho que esse é mesmo o objetivo. Aos pouquinhos a gente vai construindo conhecimento ampliado, vai se atualizando e vai passando para outras pessoas. E é isso, sejamos disseminadores aí do conhecimento. Parabéns, viu, pela iniciativa. Obrigada. Eu queria saber se mais alguém tem mais algum comentário. Se não tiver, a gente pode encaminhar para o final da nossa aula.
Acho que não. Só lembrando que eu coloquei a lista de frequência para o pessoal do curso de extensão aqui no chat. Vou colocar mais uma vez, quem não preencheu, preenche, por favor. Porque é uma ficha, acho que foi até Marluce que perguntou mais cedo. A gente, nos primeiros encontros, nós fizemos a inscrição. E a partir de agora, então, como a gente não está mais fazendo inscrição, vão ser as frequências que vocês vão preencher. E, além disso, também eu coloquei o link do nosso canal do YouTube. Os nossos encontros vão estar disponíveis por lá, e, inclusive, hoje à tarde eu já vou tentar colocar esse encontro de hoje, e aí quem não participou dos outros encontros e quiser resgatar, é um link acessível e democrático para todo mundo. Acho que vale a pena ver de novo. E, Luísa, mais uma vez, muitíssimo obrigada por tudo, pela disponibilidade, tá? E na semana que vem estaremos aqui de volta, no mesmo horário, no mesmo link. Obrigada a vocês. Pessoal, boa tarde, bom final de semana. Espero que todos fiquem bem. Sim, Ariane, estarão no YouTube. Vou mandar o link para você se ver. Beijo, gente. Boa tarde a todos.